Bate-papo. Já está em contato com a gente o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui em Lajeado, Rafael Dias. Como vai, Rafael? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também. Prazer em falar contigo, Rafael. E a fiscalização, o que vocês estão prevendo para esse feriado de Tiradentes, que é um feriado longo, começa hoje, vai até a próxima segunda-feira para muita gente. Como é que está o trânsito até o momento? Olha, o trânsito, a princípio, ele está tranquilo, está fluindo normal, até devido aos veículos do cotidiano mesmo. Os veículos que habitualmente vão para o trabalho e voltam, não estão seguindo hoje, apenas o fluxo mesmo de movimentação. Então, o trânsito está seguindo bem até o momento. A movimentação maior foi ontem, no final da tarde, ou ela está ocorrendo agora, no começo da manhã? Foi ontem. Ontem nós tínhamos a previsão de aproximadamente 20 mil veículos, capital interior, aproximadamente movimentação. Hoje, sexta-feira, a gente está aguardando em torno de 14 mil, aproximadamente, sentido também capital interior. Rafael, nós temos que repassar, sempre é importante fazer esse aviso, né? Essa notificação para quem utiliza o trecho, principalmente em feriados. Tem muita gente que não está tão acostumado a fazer viagens longas e viaja 1, 2 vezes por ano, 3 vezes no máximo, e muita gente não está tão habituado a pegar um trânsito um pouco mais carregado, um trânsito um pouco mais intenso. E a gente sabe que as fiscalizações e as notificações, as multas de trânsito, elas têm sido recorrentes principalmente pela utilização do smartphone. Essas primeiras horas, como é que vocês estão notando o comportamento dos condutores? Olha, a princípio nós não notamos um aumento no número das infrações, né, com relação ao uso de smartphone, nem a não utilização do cinto de segurança. O que nós temos aumentado um pouco é a não utilização da cadeirinha, ou quando a família tem a cadeirinha, o bebê não está devidamente afixado à cadeirinha, que também é um risco. É basicamente a mesma coisa que não ter a cadeirinha, né? Mas daí deixa do lado ou coloca na cadeirinha e deixa ela solta, ou é o cinto que está muito solto? É a criança que está solta na cadeirinha. Às vezes a mãe vai pegar o bebê ou a criança para algum tipo de cuidado e acaba não colocando. E nesse caso, a infração é igual, né? Porque a infração não é não ter a cadeirinha, é o bebê não estar devidamente afixado ao dispositivo. Pois é, e é um perigo, né? Às vezes o pai não tem noção, imagina. Vai buscar imagens aí, são imagens apavorantes. Uma criança solta no carro é um pavor, né, Rafael? Verdade, o pior acidente que eu já atendi na minha vida foi justamente com um bebê. Ele não estava devidamente afixado à cadeirinha e é uma coisa que mexe comigo até hoje. A gente chegou no local de acidente, o bebê tinha voado pela janela do para-brisa. É uma coisa horrível que eu não desejo para ninguém. E é cena chocante, é uma informação chocante, mas infelizmente são coisas que a gente tem que trazer para a realidade dos condutores, até para dar uma motivação maior ainda, porque infelizmente a gente tem aquela sensação de que não é com a gente, nunca vai acontecer com a gente. E é curioso que o acidente acontece justamente quando a gente acha que vai dar. Por exemplo, eu acho que vou conseguir fazer aquela ultrapassagem, eu acho que eu vou conseguir chegar até ali, eu acho que dá tempo. Comigo não vai acontecer. E é nesse momento que vem a imprudência. É a mesma coisa, né, Rafael? A gente sabe que às vezes bate o desespero, principalmente na criança de colo, e a mãe pega a criança com o carro andando, o pai tá ali dirigindo, ela pega a criança e fica amamentando, ou fica alimentando ela dentro do carro e o carro andando. Isso é um perigo, o pai precisa parar o carro e continua a viagem depois, preso à cadeirinha ou ao assento de elevação. Exatamente. Às vezes o pai, inclusive, vai ficar virando para trás para ver o que está acontecendo, para ver como é que está o filho. Normal, é o seu filho, você está preocupado. Mas nesse momento que ele olha para trás, ele acaba tirando os olhos da rodovia. E é nesse momento que o risco aumenta. Importante, né, Rafael? Primeiro é o bebê conforto, que a gente fala. Depois tem a cadeirinha e, por último, o assento de elevação. Exatamente. Segue nessa ordem e acima dos 7 anos e meio não é mais necessário o uso do assento de elevação, mas a criança tem que estar no banco de trás utilizando o cinto.
Tem que estar presa no cinto, né? Bom, eu peguei a época em que a gente andava no Fusca, na Belina, e a gente ficava solto lá atrás. Olha o perigo que era, né? Quando a gente viajava, ficava lá atrás viajando. Que bom que isso mudou, Rafael. Pois é, o meu pai ele tinha uma Kombi, uma Kombi bem antiga, e a gente viajava utilizando o banco de trás, eu ficava naquela parte do motor ali, que era mais quentinho, na época do frio. E realmente, anos 80 a gente não tinha essa noção do perigo, né? Exatamente. Não, era recorrente, né? A gente adorava ficar ali. Tinha um termo que a gente usava, principalmente no Fusca, eu acho que era ali na parte do cachorreiro ali, sei lá como é que a gente falava, mas a gente ficava ali sentado, adorava deitar ali até dormir, né? Tirar uma soneca durante as viagens. Não tinha esse movimento bárbaro também que a gente convive hoje, né? Tem muita movimentação hoje, Rafael. É verdade, o fluxo de carros, a frota no Brasil aumentou muito, né? A velocidade dos carros também aumentaram muito comparado com antigamente. Se for verificar um Fusca, uma Kombi, a velocidade que eles atingiam com um carro popular de hoje, um Fusca, se você for colocar 110, 120 nele, ele está tremelicando todo. Hoje, os modelos mais básicos de carro, você consegue atingir velocidades maiores, né? E o risco acaba sendo maior também. Até para você ter uma ideia, um veículo a 70 km por hora, se a gente for converter 70 km por hora em metros por segundo, equivale a 20 metros por segundo. Ou seja, em um segundo, um veículo ele percorreu 20 metros. Então, se você tira o olhar para o celular durante um segundo, seu veículo está a 70 por hora, apenas a 70 por hora. Você percorreu uma distância de 20 metros às cegas. É. Tu sabe que essa é outra maneira e é outra forma que a gente dirige, né? De forma totalmente errada. Se tem uma placa ali indicando para tu andar a 60, a 40 ou a 80, tu precisa andar, principalmente no perímetro urbano, tu precisa andar dentro dessa velocidade para evitar acidente. A gente insiste em andar numa velocidade mais alta. Os estudos são bem claros e os estudos são feitos com critérios importantes, e daí a gente fica arriscando, às vezes, principalmente quando passa aqui por Lajeado, né? Eu sei que o trânsito agora tá melhor, mas mesmo assim a gente precisa cumprir dentro desse perímetro aquilo que é indicado de velocidade máxima. Verdade, a placa que está ali, ela indica não só a velocidade adequada para aquele perímetro urbano, por exemplo, 80 km por hora, que geralmente aqui é o trecho lajeado, mas na própria rodovia, se tem uma placa ali de 100 km, foi feito um estudo em que o veículo consegue fazer aquela curva ou aquele trecho com segurança em uma velocidade de até 100 km por hora. Acima disso, já há o risco, né? Você já não tem mais a segurança de conseguir fazer aquele trajeto, conseguir fazer aquela curva, por exemplo, com a velocidade superior. Claro. Rafael, a delegacia de polícia da Rodoviária Federal aqui de Lajeado, ela vai fazer alguma fiscalização mais forte em algum sentido? Vocês estão pensando em algo mais específico para esse feriadão? Sim, nós temos equipes extras em Montenegro, agora na parte da manhã. Nós temos equipes também hoje em Lajeado e teremos equipes também na região de Soledade. A delegacia de Lajeado, na verdade, ela engloba os três postos, né, que é o de Montenegro e Soledade também, e a base aqui dessa nossa quarta delegacia fica aqui em Lajeado, mas esses outros dois postos também ocupam, estão dentro da nossa circunscrição. E vamos ter equipes extras durante todo o feriadão, até finalizando a 0 hora de domingo, focando muito não só em abordagem, mas também na utilização do radar de velocidade. Então é importante todos os condutores ficarem atentos, porque ao longo de todo o nosso trecho, o radar pode estar presente com a viatura visível. Obviamente que o nosso objetivo não é autuar, né? E sim que os condutores respeitem o limite de velocidade. Por isso, não existe essa questão de o policial ficou escondido para poder me multar. Pelo contrário, a gente quer que não seja cometido a infração. Então, ficamos em locais bem visíveis, né? Com a utilização do radar com 4 cones e o uso do giroscópio, né? O dispositivo luminoso da viatura ligado. Claro, Rafael, essa é uma queixa de muitos condutores, que em alguns trechos o policial esconde a viatura para multar. Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer e não acontece aqui na 386, com a quarta delegacia. A gente está sempre com a utilização de cones e o giro ligado. Isso já, inclusive, está no nosso manual de conduta, porque, como eu informei, o objetivo não é ficar autuando, né? O policial, na verdade, não gosta de aplicar a autuação.
mas infelizmente é necessário. Por exemplo, quando a gente autua um condutor pelo uso do celular e o condutor lembra, nossa, paguei um valor só porque eu estava utilizando o celular, não quero pagar esse valor de novo. Então, isso já educa também, é uma forma de educar. Claro, não tem dúvida. E o fato de a Polícia Rodoviária Federal estar presente na BR-386, à margem da pista, ela atua de forma pedagógica também para o condutor diminuir a velocidade, para evitar acidente e para manter a ordem, porque se todo mundo andar a moda louco aí, vira um pandemônio, né, Rafael? Correto. Nós trabalhamos também de forma ostensiva. O fato de você visualizar o policial, além do aumento da sensação de segurança, a pessoa meio que vê a figura de autoridade e tende a dirigir melhor, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está sem cinto de segurança ou um farol apagado. Ele vê a viatura, ele, opa, já coloca o cinto e liga o farol, né? As luzes do veículo. E dirige até um pouco mais precavido, né? Ah, sem dúvida alguma. Importante, faróis acesos na BR-386. Às vezes a gente tem esquecido. Exatamente. No trecho de. A lei mudou um pouquinho, né? Mas em trecho de pista simples é obrigatório utilizar. Trecho de pista dupla não é obrigatório, porém, fica a dica. Sempre utilize faróis acesos, porque nessa mudança de faixa simples, faixa dupla, você acaba esquecendo, o condutor esquece, não tem jeito. Então, o ideal é pegar esse hábito, bem como o cinto de segurança. Entrou no veículo, coloca o cinto. Saí do posto de gasolina, entrei no veículo, coloco o cinto. Esse tipo de hábito vai evitar um momento de esquecimento e possivelmente uma multa. Nós temos um momento importante agora também de pagamento de IPVA. Tem muita gente que não antecipou, tem muita gente que não pagou ainda. Quais são os critérios dentro da fiscalização, Rafael? Olha, nós sempre fiscalizamos Quando nós lançamos os dados do condutor e do veículo, em todas as nossas fiscalizações nós fazemos isso, inclusive a utilização do etilômetro, né? O famoso bafômetro. Quem não pagou o IPVA de 2023 ainda não tem problema. O IPVA de 2022 ele é válido até o dia 30 de junho e algumas placas têm o final até o dia 31 de julho, né? Então, você pode ficar relativamente tranquilo desde que você tenha o de 2022 pago. Não pagou 2023. Agora, o de 2021, se tiver em aberto, realmente não... Eu aconselho colocar em dia para a sua viagem não ficar interrompida no meio do caminho. Importante, né, Rafael? Não adianta querer pagar na hora ali, fazer o Pix, o carro vai ser guinchado ou fazendo o Pix ele continua a viagem e é multado pelo não pagamento? Na verdade, ele recebe a multa, sim. E o fato da pessoa pagar aqui no Rio Grande do Sul, o nosso sistema ele não atualiza. A legislação de trânsito diz quando a irregularidade não puder ser sanada no local. O fato do condutor ter feito o pagamento na hora, o nosso sistema ele não acusa o pagamento. Ou seja, a irregularidade não foi sanada nos nossos sistemas. Então, nesse caso, mesmo o condutor pagando na hora, mesmo apresentando o comprovante de pagamento para o policial, é importante que o sistema do Detran e os nossos sistemas acusem essa normalização, coisa que não acontece, acontece só no dia seguinte. Daí por guincho, né, Rafael? Sim, é guincho. É guincho. Daí acabou a viagem. Exatamente. Outra dica também que a gente orienta para não interromper a viagem é verifiquem o estado de conservação do veículo, né? Verifiquem o pneu, muito importante. Nós não temos previsão de chuva para hoje nem para amanhã, mas é sempre bom fazer essa verificação. Muita gente não sabe, dentro da ranhura do pneu tem uma indicação chamada TWI. É como se fosse uma ponte que conecta as duas bordas do pneu, fica dentro daquele sulco. Se o pneu tiver gasto a ponto daquela pontezinha aparecer, aquilo ali é uma indicação do fabricante de que o pneu já atingiu a vida útil dele. É importante verificar isso e muita gente não conhece essa marcação TWI que existe no pneu. Muito bem. Rafael, foi muito bom falar contigo. Eu tenho uma última questão. Nós temos recebido informações de diferentes fontes de que as obras na BR-386 elas têm uma previsão de retomada, de volta, de uma iniciação, que é uma informação muito importante. Isso vai implicar diretamente no trabalho de vocês, porque a Polícia Rodoviária Federal, em meio a essas obras, ela é fundamental para manter a harmonia do trânsito. Vocês foram notificados, vocês estão conversando principalmente com a CCR, ocorreu um desacordo entre a CCR e uma terceirizada. A quantas anda isso e o que a gente pode falar para a nossa audiência, Rafael?
Tivemos uma reunião ontem no nosso posto aqui de Lajeado. A chefe da delegacia, Karine Martins, ela teve uma reunião com o representante da CCR e foi informado, sim, do retorno das obras. Mas eu queria frisar bastante que as obras estão paradas, mas não estão abandonadas. A equipe da CCR está sempre de olho na sinalização, sempre fazendo possíveis alterações em pontos que não estão seguros, e nós da PRF também verificamos possíveis locais inseguros ou que a sinalização não esteja adequada. E assim nós informamos a CCR e ela faz a devida sinalização para que seja mantida a segurança mesmo da rodovia. Então eu reforço que está parada a obra sim, mas não está abandonada. E vai retornar sim, essa informação ela procede. Sim, ela retoma quando, Rafael? A informação que temos é em 15 dias. Ela retoma em 15 dias. Nós tínhamos até uma informação que ela poderia retornar na semana que vem. Essa informação não confere. Na verdade, oficialmente passaram para nós 15 dias, mas pode ser que inicie antes. São até 15 dias. Perfeito. Rafael, muito bom falar contigo, um bom feriado e bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado e um bom dia para todos os ouvintes aí, para você também. Muito bem, Rafael Dias. Valeu, tchau, um tchau. abraço. Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui em Lajeado, conversando com a gente sobre as ações que a PRF está fazendo aqui durante esse feriado de Tiradentes, que termina somente na próxima segunda-feira.